Amém. Meu irmão, minha irmã, convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 95. Salmo 95, texto da nossa reflexão essa noite. Salmo 95, do 1 ao 11. Nós vamos ler, orar mais uma vez, em seguida meditar, refletir, aprender, ouvir a voz de Deus nessa noite. Convido você então a orar, a ler comigo com atenção, a partir do verso 1 do capítulo 95. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Venham, adoremos e prostermo-nos, agemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as obras. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante da tua palavra, nós te pedimos iluminação, pedimos discernimento, sabedoria, Senhor. Nós queremos, pela nossa própria vontade, pelas nossas próprias percepções, somos incapazes de perceber a profundidade, a riqueza da tua palavra. Por isso, nos enche com o teu espírito, com a capacidade de ouvir e discernir a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero começar hoje com a igreja uma série de reflexões chamada Simplesmente. Em janeiro nós trabalhamos, as primeiras coisas em primeiro lugar, ali na série de mensagens no período da noite. Nós vamos começar hoje uma série para falar sobre igreja. Eu sempre gosto de usar o mês de fevereiro, que nós ainda estamos começando o ano, para falar, para alinhar o nosso coração, as expectativas, as percepções do que realmente significa ser igreja. Nós estamos aqui, somos igreja não porque essas paredes nos provêm aqui, porque existe um templo no centro da cidade. Somos igreja porque estamos aqui. Quando nos reunimos, quando estamos juntos, somos igreja. E eu quero olhar para uma série de problemas que existem na igreja. Eu faço isso com muito cuidado, com muito amor, com muito zelo, como quem um dia, talvez como você, também já foi machucado pela igreja. Também já sofreu problemas com a igreja, o sistema religioso. Como quem também, assim como eu, talvez você, aprendeu muitas coisas na igreja. Nós precisamos ser gratos, por mais que passamos talvez por ferimentos, maduras na igreja, na relação com os irmãos, seja nessa ou em outra comunidade de fé, muitas coisas aprendemos no início da nossa jornada, da nossa fé. Então eu falo de um lugar de muito temor, de muito também, porque fui sim machucado já pela igreja em alguns momentos, pela religiosidade, pela instituição, mas também aprendi muito, cresci muito e virei pastor. Olha, que ironia do destino, né? E então eu amo a igreja local, eu amo viver em igreja, eu amo viver em comunidade. Isso faz parte principal da minha vocação, mas eu também consigo enxergar muitos problemas que têm causado muitas vezes um descrédito diante das pessoas, diante do mundo, diante da sociedade. Tem causado ao evangelho muitas vezes. Então é tempo da gente refletir sobre o que é igreja, o que é ser igreja simples e puramente. Eu quero apontar ao longo dessa série, nesses domingos, problemas, mas óbvio também algumas soluções que o evangelho nos traz, que a Bíblia nos traz. E eu quero conduzir essas conversas a partir de 4 marcas essenciais para uma igreja de Jesus, uma
simples, uma igreja que vive simplesmente o evangelho, longe de toda religiosidade que é doentia. Essas 4 marcas são a adoração, a oração, a comunhão e a proclamação da palavra, tá? Você vai lembrar dessas ao longo do mês todo aí que a gente vai estar conversando, mas hoje eu quero começar falando sobre adoração, domingo falaremos sobre oração, no outro domingo falaremos sobre comunhão e também encerraremos falando sobre evangelismo, a proclamação da palavra. E para começar essa série, eu quero falar de alguns sintomas que eu percebo e apontam para uma patologia, um problema da igreja. Não estou falando da nossa igreja exclusivamente, eu estou falando da igreja evangélica no país, no nosso país, no mundo. Eu também não estou falando da Jesus, a igreja com I maiúsculo, porque essa igreja é imaculada, ela é perfeita, ela não tem defeito. Eu estou falando da igreja com I minúsculo, que é a instituição, que são as placas, as denominações, os movimentos, pessoas que se reúnem e colocam lá o nome daquela reunião de igreja evangélica. Quando nós nos reunimos e humanamente organizamos isso, existe aqui na nossa relação, haja com I maiúsculo, a igreja de Jesus, mas também a igreja com I minúsculo, a instituição, o CNPJ, a administração, coisas que envolvem essa instituição. Eu quero apontar para os sintomas de uma doença, óbvio, dentro dessa igreja com I minúsculo. E, mais uma vez, a igreja de Jesus é perfeita. Mas quais são esses sintomas que eu percebo? E talvez você vai se identificando à medida que eu vou falando, coisas que você já viveu, talvez aqui, talvez em outra comunidade de fé. Primeiro, a complexidade excessiva que a igreja virou. Um movimento de Jesus Cristo, um movimento que Jesus inaugurou, chamado Reino de Deus, que ele chamou discípulos, que ele chamou pessoas para estarem com ele à mesa, para aprenderem dele, que é manso e humilde de coração, e proclamarem essa mensagem para todos os povos, até os confins da terra. 2026 anos depois, ou 2000 anos depois, se tornou essa complexidade que nós temos hoje. Quantas denominações, né? Talvez você já nos perguntou assim, mas gente, por que existe tanta denominação, né? É presbiteriana independente, é presbiteriana renovada, é presbiteriana, é batista, é metodista. Essa complexidade das divisões, das separações que foram sendo criadas pelos dogmas, mas também a complexidade do funcionamento, um movimento simples de Jesus que tinha como objetivo, vão e preguem o evangelho a todo mundo, virou uma grande máquina, muitas vezes, de machucar pessoas. Virou uma instituição poderosa, elege políticos no âmbito municipal, estadual, federal. A igreja evangélica tem poder de decidir quem governa o país, quem governa a nação, quem governa as cidades. A igreja evangélica tem muito dinheiro. A igreja evangélica acabou de realizar um evento, 5 estádios completamente lotados, jovens cantando, louvando ao Senhor e ouvindo palavras, mas isso mostra o poder financeiro, inclusive, que a igreja adquiriu ao longo desse tempo, no Brasil e no mundo. Então, esse movimento simples de Jesus, e qual é o problema dessa complexidade? Muitos são os problemas. Existe algum problema nesse evento com 5 estádios lotados? Não necessariamente. Existe algum problema em sermos mega igrejas, igrejas com 10 mil membros, 15 mil membros? Existem alguns problemas. Mas, quando esses problemas sufocam o movimento principal, que é o movimento de pregar o evangelho na simplicidade, alcançar pessoas com o reino de Deus, cuidar e amar das pessoas que estão feridas, sim, isso é um péssimo problema. Porque abandonamos a simplicidade do evangelho para assumir uma complexidade institucional que fere as pessoas, que custa caro, que machuca, que presta um péssimo testemunho muitas vezes, porque muitos desses grandes líderes estão envolvidos em problemas, escândalos. Isso mancha a mensagem do evangelho. Existe também um outro sintoma que é o que eu chamo de ativismo sem atualidade. É quando a gente quer fazer muita coisa, e a igreja quer fazer muita coisa, a gente quer fazer muitos eventos, muitas atividades, muitas coisas, mas estamos vazios de uma espiritualidade real e genuína diante da cruz de Cristo. Estamos fazendo muito barulho,
para pouco conteúdo dentro do nosso coração como igreja, eu estou dizendo. Outro problema é um consumismo religioso. Igreja virou assim, é uma prateleira. Então eu tenho igreja de parede preta, se eu não gosto muito de parede preta, eu tenho a igreja da parede branca, escolher. Eu tenho igreja que toca uma igreja que toca um louvor Y, a igreja que tem ministério infantil, a igreja que não tem ministério infantil, a igreja que tem bateria, a igreja que não tem bateria. A igreja que usa paletores, todos os membros têm que ir com a mesma roupa. Você já viu isso, né, irmãos? Tem essa loucura acontecendo aí, né? Mandam lá no grupo da igreja, falou, todo mundo tem que usar a mesma cor de roupa, tá? Para sair bonito nas fotos. E tem a igreja que não liga para paleta disso. E a gente começou nessa lógica consumista que invadiu todos nós no tempo que nós estamos vivendo, na nossa vida, né? Porque você vai no shopping, você vai nesses ambientes que provém o consumismo, e tá tudo bem, esse é o espírito. Você vai lá para comprar, você vai lá para consumir, você vai lá para ir no restaurante, depois você é levado a chupar um sorvete, depois você é levado a passear no shopping, comprar uma camiseta nova. Esse é o ambiente, essa é a liturgia do consumo. Mas o problema é que isso está entrando para dentro das nossas comunidades de fé. E nós estamos olhando para a fé, para a religião, como com essa lógica do consumismo. Então, se a igreja é exatamente da cor que eu quero, do jeito que eu quero, eu simplesmente tenho milhares de outras opções para escolher uma outra igreja. E as pessoas estão deixando de fazer a seguinte oração: como eu posso ir a essa igreja? Estão fazendo a oração e o pedido: como essa igreja vai me servir? Essa igreja tem o que eu preciso? Essa igreja tem o que eu quero? Essa igreja tem o que eu espero? Quando a pergunta deveria ser: o que eu posso fazer por essa igreja? Como eu posso me doar por essa igreja? Como eu posso servir essa igreja para que ela cresça, para que ela cumpra a simplicidade do anúncio do evangelho? Mas nós estamos consumindo, e todo consumo, a gente sabe, um dia as fontes, os suprimentos, a matéria-prima se esgota. Quando você entra numa relação só para consumir a outra pessoa, essa pessoa em algum momento vai ficar esgotada, porque ela deu tudo que ela tinha, porque você consumiu tudo dela. Assim é também na sua relação com a igreja. Se você entra numa igreja só para consumir o que ela oferece, os recursos vão acabar. Por isso a nossa oração deve ser: como eu posso repartir, como eu posso dar, como eu posso contribuir, como eu posso servir essa comunidade. Um outro problema, e aí já entrando um pouquinho no tema que nós vamos falar hoje, a adoração está sendo reduzida ao culto e à música. Nós, em algum momento da história, fomos ensinados que a adoração é quando a gente canta uma música, tem que ser lenta. Porque música rápida é música de louvor, né? E aí música lenta, de andamento baixo, aí é música de adoração. Tem que ter pad no fundo, assim, né? Aquela presença. Aí a gente confundiu, não que tenha algum problema nisso, mas a gente confundiu isso com adoração. A gente acha que isso traduz, resume o que significa adorar a igreja. A gente reduziu a adoração, um termo tão complexo, um convite tão complexo da Escritura, a um momento de música. Como se eu sair daqui e trabalhar lá com o que eu faço, independente do que eu faça, e exercer a minha profissão com excelência, com dedicação, com diferença, não é adoração. É adoração, é isso que é adoração. É proclamar, é glorificar a Deus, não só no templo, não só no culto, mas na minha vida. Nós também estamos enfrentando um problema de união superficial. Nós confundimos gentileza com acolhimento e comunhão. Uma vez eu estava conversando com um pastor, ele falou sobre isso, né, que conversou com o ministério de acolhimento da igreja dele. Ele falou: cara, eu percebi que o meu ministério de acolhimento ali, ele estava sendo gentil, mas não acolhedor. Existe uma grande diferença de ser gentil, né? Você sorrir para uma pessoa, cumprimentá-la, e ser acolhedor e viver a comunhão de fato. E entrar na vida daquela pessoa e permitir que aquela pessoa entre na sua vida a ponto de compartilhar as suas dores, as suas vitórias, as suas alegrias. Comunhão. A gente está vivendo uma comunhão superficial. A gente se encontra aqui, as igrejas se encontram por aí ao redor do mundo, a gente se vê, a gente se cumprimenta, e a gente vai para casa e acabou. A gente não se envolve na vida um do outro, em oração mútua, em suporte mútuo, em discipulado. E isso é ser igreja, irmãos. A gente vai falar mais disso quando a gente for falar da comunhão.
Mas ser igreja não é esse grande ajuntamento aqui tão somente. Ser igreja é viver um na vida dos outros. Por isso nós incentivamos você a participar de uma célula, você a participar de um pequeno, que ali você pode ter a oportunidade de abrir seu coração, de ser ouvido, de ouvir alguém, de orar por alguém, de ajudar alguém, de exercer a generosidade, a mordomia cristã na vida de outra pessoa. Último problema, que é o problema do evangelismo terceirizado ou quase que inexistente. As igrejas, na sua grande maioria, têm terceira responsabilidade do evangelismo, geralmente para o pastor, para os líderes. Não, o pastor que tem que evangelizar, é a liderança que tem que evangelizar. E nós nos esquecemos que a nossa responsabilidade é assim, nós aqui temos essa responsabilidade do testemunho cristão, da proclamação do evangelho. A grande comissão não foi dada a pastores e líderes, a grande comissão foi dada à igreja como um todo, a todos nós. Então, é sua responsabilidade, assim como também é a minha, convidar pessoas para esse ambiente, falar do evangelho para elas, trazê-las para a mesa do Senhor, convidá-las para sua célula, convidá-las para sua casa. Talvez não vai ser nenhum ambiente religioso, mas você vai chamar ela para sua casa, para tomar um café com você e você vai falar do evangelho para ela. Mas nós estamos terceirizando. Bom, esses são alguns problemas: complexidade excessiva, civismo sem espiritualidade, consumismo religioso, adoração reduzida ao culto e à música, comunhão superficial e evangelismo terceirizado. Hoje eu quero falar sobre adoração e trazer soluções bíblicas. Não são soluções da minha cabeça, são soluções bíblicas para o problema da adoração que nós enfrentamos hoje na igreja evangélica. Eu quero falar de 6 equívocos, 6 na compreensão, na nossa compreensão sobre o que significa adoração e que são corrigidos por esse salmo. Esse salmo corrige a nossa percepção, a nossa ideia do que significa adoração. Um equívoco comum é que a adoração é um exercício individual. Você já ouviu o ministro de louvor em algum lugar falando? Eu espero que a gente ouça pouco isso aqui. Mas assim, ó, fecha os seus, levanta a sua mão, esquece o irmão que está do seu lado. Não, não esquece. Se fosse para você esquecer, você ficava na sua casa sozinho. Esquece o irmão que está do seu lado. Não é para esquecer. Porque nós estamos unidos no que a Bíblia chama de adoração comunitária, da reunião dos santos. Então a adoração não é essa experiência transcendental, mística, em que você fecha os olhos e você levanta suas mãos, e você precisa fazer isso, está tudo bem, mas você tem que tomar cuidado para não individualizar a sua experiência de adoração. A adoração não é um exercício individual. O israelita, a cabeça do salmista aqui que escreve, provavelmente Davi, não é nomeado como um salmo de Davi, mas pelo tempo, pela linguagem, nós supomos que é Davi que escreveu. A cabeça de um israelita, de um judeu, não pensava de forma individualista como nós pensamos. A espiritualidade do povo de Israel era sempre coletiva, pública e visível. O povo de Deus se reunia de forma comunitária o tempo todo no templo, nas sinagogas, nos ambientes religiosos, para uma adoração, uma espiritualidade que é exercida na comunidade. E ela é pública. As pessoas viam isso acontecendo. Deus escolheu um povo para que as nações ao redor de Israel percebessem que tinha um povo ali que adorava o Senhor. E esse é o meu ponto positivo na crítica e na análise que eu faço desses grandes eventos, como aconteceu sábado agora no Descende. É público. O Brasil está vendo uma geração adorando ao Senhor. Pode ter algumas críticas em relação a esse tipo de movimento, mas uma coisa é verdade. O Brasil está vendo jovens, adolescentes adorando ao Senhor publicamente, professando a sua adoração, o seu louvor a Deus. E é assim que a gente tem que fazer. Eu acho, tá? Agora, tem nada na Bíblia sobre isso, mas eu acho achada assim, sabe? Tinha que ter. As pessoas não sabem o que está acontecendo aqui dentro. Mas com uma seita religiosa, assim, as pessoas passam ali, podem ouvir algum tipo de palavra, de burburinho, um barulho da música, mas a nossa adoração precisava ser pública e visível, para que Araponga saiba que aqui se une um povo que adora o Deus único e verdadeiro. E não na nossa experiência individual, mas na nossa experiência coletiva, juntos, nós cantamos e respondemos ao que o Salmo está fazendo, tá convidando. Cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças,
Vitoriemo-los com salmos, porque o Senhor é do prêmio, o grande rei acima de todos os deuses. Esse é o convite, sempre no plural, sempre na terceira pessoa do plural. Venham, cantemos, adoremos, prostemo-nos. É uma experiência comunitária. Segundo equívoco, adoração é música, como eu já disse, adoração é cantar para Deus. Infelizmente, nós confundimos a adoração com essa experiência do canto. O Salmo fala do cantar, o Salmo fala do celebrar, o Salmo fala do salmodiar a Deus, o Salmo fala sobre isso, mas o Salmo também fala sobre um coração dobrado. O Salmo fala sobre uma disposição em reconhecer que o Senhor é o Deus grande e verdadeiro. Então, irmãos, é muito possível que a gente levante as nossas mãos, que a gente cante com todos os nossos pulmões, mas não tem um coração dobrado diante do Senhor. Isso é um problema. Porque isso é o que Jesus chama de farisaísmo, de hipocrisia. É quando de forma exterior nós parecemos santos, adoradores. Nós prezamos por esse momento, mas o nosso coração não está dobrado diante do Senhor. E quando Deus nos pede algo, nós não obedecemos. Quando nos direciona algo, nós não obedecemos. Nós temos outros ídolos no nosso coração. Nós adoramos mais o nosso dinheiro, nós adoramos mais a nossa popularidade, nós adoramos mais o nosso conforto, nós adoramos mais a nós mesmos, a nossa própria família. Tudo isso pode se tornar um grande ídolo e o seu coração pode estar dobrado diante dessas coisas, a ponto de você tomar todas as decisões da sua vida com base nisso e não com a vontade do Senhor. E aí de nada vai adiantar a gente se reunir aqui no templo, levantar as nossas mãos, se o nosso coração não se render ao Senhor. Adoração é sim cantadas, é sim música cantada, mas é principalmente o coração dobrado diante do Senhor. Outro erro, outro equívoco. Adoração é sentir a presença de Deus, né? Já ouviu essa expressão, né? Nossa, hoje no culto, talvez você já até falou, e tá tudo bem também a gente sentir a presença de Deus, é bênção que isso aconteça. Mas nós não podemos reduzir, canalizar a adoração como essa experiência pessoal, particular, que pode ou não acontecer no culto, na sua casa, na sua célula. A adoração. A adoração não é só isso. Sentir a presença de Deus é uma experiência maravilhosa. Nós sentimos a presença de Deus quando estamos cantando. Nós sentimos a presença de Deus quando estamos ouvindo a palavra. Nós sentimos a presença de Deus quando estamos num momento de silêncio, orando ao Senhor para que nos traga respostas. Mas isso não é adoração, irmãos. Sentir a presença de Deus não é adoração. O foco do texto aqui não é o adorador. O foco do texto aqui não é o encontro do Senhor e sinta a presença do Senhor. O foco é vá à presença do Senhor e adore quem Deus é, porque o Senhor é grande. Dele são as profundezas da terra, somos do seu pastoreio. Ou seja, a adoração é uma experiência de elogio, de reconhecimento de quem Deus é. E aí existe um problema. Muitas pessoas das nossas igrejas não conhecem a Deus. Não sabem quem Deus é. E aí chegam diante do Senhor, da comunidade dos santos, do momento de adoração pública, não sabem elogiar o Senhor, não reconhecer os seus atributos, não sabem reconhecer as suas características, porque não se relacionam com Deus. Irmãos, eu sei que isso é pesado, mas é grave. Estamos enchendo as nossas igrejas, não conhecem a Jesus. Se você perguntar para algumas pessoas das nossas comunidades de fé o que é o Evangelho, quem é Jesus, quem é Deus, elas não sabem definir. Muito assim, Deus é tudo para mim. Deus é meu tudo. A Bíblia, irmãos, são 66 livros revelando todos os atributos de Deus. E você sabe falar que Deus é nosso tudo? Para adorar ao Senhor em espírito e em verdade, nós precisamos conhecê-lo, irmãos. Nós precisamos comer esse livro, nós precisamos amar a revelação do Senhor, a ponto de tanto Ele, porque quanto mais nós conhecemos, mais nós o adoramos. Quanto mais nós reconhecemos o tamanho da sua graça, o absurdo que é a graça do Senhor, o absurdo que é a grandeza do Senhor, mais nós rendemos o nosso coração. É impossível alguém ficar indiferente diante da revelação de quem Deus é. Só nos resta dobrar o nosso coração.
À medida que você vai conhecendo e você vai vendo o quanto você foi amado, o quanto o Senhor teve misericórdia de você, o quanto Ele movimentou céus e terra, o cosmos para salvar você, aí você adora de verdade. Aí as suas mãos levantadas, realmente uma expressão de um coração dobrado. O John Piper disse que quanto mais nós conhecemos a seriedade da nossa doença, mais nós louvamos a vida do médico. Não é verdade? Quanto mais você sabe que a sua doença talvez é uma coisa quase incurável, mas você foi num médico que ele conseguiu encontrar um tratamento, ele cuidou de você, mais você glorifica a Deus desse homem, dessa mulher, porque essa doença era grave demais. E muitos dos crentes no Brasil e no mundo hoje chamam Jesus de variados nomes, adoram a Jesus, uma pseudo-adoração, mas não sabem o tamanho do pecado que há no nosso coração e muito menos sabem da grandeza do Deus que nos curou desse pecado. Então é urgente que nós possamos conhecer a Deus com mais profundidade. Porque à medida que uma igreja como um todo conhece os atributos de Deus, a beleza de Deus, contempla a beleza de Deus, mais essa igreja adora, mais essa igreja se rende. Aí o ministro de louvor não precisa fazer esforço nenhum, irmãos. A gente não precisa ficar incentivando você a nada. Levante as suas mãos e pula, e agora ore. Não, porque você tem a consciência do tamanho do seu pecado e do tamanho da misericórdia que alcançou você. E você, sem que ninguém te peça, levanta suas mãos, rende o seu coração, adora ao Senhor em espírito e em verdade. Outro problema, outro equívoco dos nossos dias é uma adoração sem reverência, que é uma certa familiaridade sem temor. Deus vai se tornando assim o nosso amiguinho, sabe? Não tem problema nenhum assim a gente chamar às vezes Deus, Jesus, ser. Especialmente quando algumas músicas cristãs que nós cantamos, inclusive, se refere a Deus como você, né? Geralmente, a maioria das músicas é Senhor, enfim, termos mais reverentes. Não tem problema nenhum você. O problema é quando esse você realmente é uma atitude de não reverência diante do Senhor, de não reconhecimento de quem Deus vai se tornando nosso amiguinho, o nosso melhor amigo. Aí a gente vai tomando café com Deus Pai, né? A gente vai assim, incluindo Deus como se ele fosse algo banal na nossa vida. Como se ele fosse mais uma pessoa que a gente se relaciona, como se ele fosse mais uma força espiritual aí dentre várias forças espirituais que eu escolhi chamar de Deus. Não, irmãos, adoração é esse. O Salmo nos corrige aqui, nos lembrando da nossa postura em adoração. E não é uma postura só física, é uma postura de coração, como eu disse. Prostremo-nos e ajoelhemos diante. É uma postura de humildade, de reverência. E você pode fazer isso no culto público com o seu corpo mesmo, se ajoelhar diante do Senhor, em adoração, ou nos momentos que nós estamos intencionalmente adorando ao Senhor, cantando salmos ao Senhor, mas não tem a ver com a disposição física, tem a ver com o coração rendido, reconhecendo que Ele é Senhor. Deus, Ele é maravilhoso, que Ele é o Criador dos céus e da terra. Então, nós temos reverência diante dEle. Quanto mais nós conhecemos a sua graça, mais profundo também o nosso temor diante de Deus. Outro problema, outro equívoco em relação à adoração é uma adoração sem obediência. Eu posso cantar a Deus, mas ainda assim resistir à sua palavra. Eu posso, como eu já disse, levantar as minhas mãos, cantar lindas canções, mas ainda ser alguém desobediente. Você que é pai, você que é mãe, você que vive essa relação da paternidade, que é uma relação que Deus escolheu para usar conosco, Ele nos chama de filhos, e nós podemos e somos ensinados por Jesus a chamar Deus de pai, por isso a gente sempre usa muito essa analogia. Se o seu filho chegar para você e falar assim: papai, eu te amo, papai, eu te respeito, papai, você é maravilhoso, mamãe, você é linda, mamãe, eu vou lavar a louça, mamãe, eu vou fazer. Mas ele não fizer isso aí que ele está falando tudo, ele não demonstrar que ele te ama, ele não obedecer quando você mandar ele tomar banho, quando você pedir para ele lavar a louça, tenho certeza que você, como pai, vai ficar irado com esse filho.
E é assim que a gente faz com Deus às vezes, sabe? A gente fala: "Jesus, eu te amo. Jesus, tu és maravilhoso. Jesus, eu te louvo". Aí Jesus fala assim: "Então tá bom. Agora pega esse recurso aí que você tem e doa para missões". Ah, Deus, mas aí também, assim, eu te adoro, mas vamos lá, meu bolso ainda não se converteu, né? Eu preciso orar para o meu bolso se converter. Ou Deus fala: "Sai desse trabalho, porque esse trabalho está fazendo você se dobrar diante de pequenas concessões e você está desrespeitando a minha aliança, a minha palavra nesse trabalho. Esse trabalho não é para você. Sai desse trabalho e eu vou arrumar para você". Ah, Deus, mas trabalho, né? Eu gosto tanto. Gosto de trabalhar aqui. E também, assim, é coisinha boba, é uma notinha ali que eu faço com valor menor, é um negocinho que eu faço. Desrespeita a sua palavra, tudo bem, Senhor, mas eu vou lá na igreja, eu levanto as mãos, eu te adoro, eu tá lá no meu Instagram que eu sou cristão. Não tá bom isso? Não. Deus olha e fala: "Não". E adoração sem obediência não é adoração, é pseudo-adoração. Deus fala pra você que tá, às vezes, namorando, se envolvendo com alguém, falando: "Sai desse relacionamento, esse relacionamento é você". Aí fala: "Deus, mas agora que eu arrumei alguém, Senhor, foi tão difícil". Então adoração é obediência, adoração é um intenso, sim, mas também uma vida rendida ao Senhor. Meu louvor pode ser intenso, posso cantar lindas canções, mas o meu coração pode continuar endurecido diante do Senhor. Irmão, Deus não usa vozes afinadas e mãos levantadas. Deus usa corações obedientes. Na palavra a gente vê inúmeros exemplos. Deus não se impressiona com mãos levantadas, com canções bem cantadas, com vozes bem afinadas, e Ele não tem interesse em usar isso. A não ser que isso se traduza em uma vida de obediência ao Senhor, de renúncia, de entrega. Você renuncia isso aqui para servir ao Senhor. Eu renuncio os meus gostos pessoais, eu renuncio as minhas vontades, eu renuncio tudo. Eu quero te obedecer. Se o Senhor está falando que eu não posso fazer isso, eu não vou fazer. Se o Senhor está me mandando fazer isso, eu vou fazer. É esse tipo de coração que Deus usa. Um outro problema também, assim, um outro equívoco sobre a adoração, talvez menos perceptível, mas que eu encontro nas nossas igrejas, é uma adoração sem escuta. A gente fala muito para Deus, assim, sabe? A gente vai adorar a Deus, a gente começa talvez cantar demais, demais, e a gente passa pouco tempo ouvindo a Deus. Muito falamos, mas pouco paramos para ouvir a sua voz. Isso nos lembra de uma situação, aconteceu exatamente isso. O salmo aqui está lembrando que é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pasto, ovelhas de sua exorta. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Como em Meribá. Qual foi a experiência de Meribá? Foi quando Moisés foi orientado a falar para a rocha que a rocha sairia água, da rocha sairia água para matar a sede do povo que estava peregrinando no deserto. E Moisés, amostradinho, quis bater na rocha, né? Com seu cajado, para mostrar que é a força dele que tirava água da rocha. Endureceu o coração. Como naquele dia em Massá, no deserto, aconteceu uma experiência praticamente igual. Quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras, durante 40 anos estive irritado com essa. Por que Deus estava irritado com o povo de Israel? Porque eles falavam demais, reclamavam demais e pouco ouviam a direção do Senhor. Irmãos, que nós não ah, assemelhemos ao povo do deserto, que falava demais, e reclamava demais, murmurava demais, e não adorava ao Senhor com os seus ouvidos. Então, adorar também se faz com os ouvidos, irmãos. A adoração também se faz com os ouvidos. Adoração é sim a gente se reunir aqui, cantar juntos como comunidade, mas quando a gente tem oportunidades também, calar a nossa voz, calar o nosso eu e ouvir a voz do Senhor. Você tem feito isso? Você tem vivido uma vida de adoração a ponto de não só cantar, só dizer palavras bonitas para o Senhor, mas também dizer: Senhor, eu estou aqui de joelhos, fala comigo, eu estou te escutando. Eu estou te escutando. E mais, o que o Senhor me pedir, eu farei. O que o Senhor me pedir para renunciar, eu renunciarei. Eu quero obedecer a sua voz, Senhor. Isso, irmãos,
é adoração. Isso é adoração. Quando nós reconhecemos, cantamos juntos, comunitariamente, mas também obedecemos a sua voz, também de forma comunitária. Eu citei alguns exemplos aqui, talvez, de coisas que Deus orienta você na sua vida pessoal, direções particulares que Deus dá para a sua vida e você precisa sim obedecê-las. Mas nós, como igreja, também estamos aqui reunidos não só para cantar, não só para ouvir a palavra, no sentido de mais um momento de palavra. Quando nós ouvimos a palavra, é essa adoração que nós estamos exercendo. Senhor, fala conosco. Revela a tua palavra para nós. Então, irmãos, mais uma vez, valorize esse momento comunitário. Valorize esse momento comunitário não só como mais um culto que você participa, mas como uma oportunidade santa, sagrada, de se reunir com o povo de Deus e realmente ser chamado de igreja, porque estamos nos reunindo, respondendo esse convite de cantar ao Senhor, de louvar ao Senhor. Mas nós estamos também respondendo ao convite de ouvir ao Senhor e de obedecer ao Senhor. Culto público começa aqui no domingo, mas ele continua quando você sai daquela porta, adorando o Senhor em espírito e em verdade, obedecendo ao Senhor, ouvindo a voz do Senhor, vivendo uma vida compatível com a voz do Senhor. As críticas que as pessoas têm feito aí ao Descende, eu falando mais uma vez do Descende, né? É que é isso, às vezes vai lá, levanta os sapatos, acende a lanterna do celular, fala, eu respondo sim para o Senhor, para o chamado do Senhor, mas voltam para suas casas e não obedecem ao Senhor. E essa expressão pode se tornar uma expressão vazia. Pode se tornar uma expressão vazia. De dizer sim com a voz, com a boca, com os sapatos levantados, com a luz do celular acesa, mas não dizem com o coração. Não traduzir isso em prática. Não traduzir isso em vida, em obediência real com o Senhor. Irmãos, nós temos a possibilidade de obedecer ao Senhor, porque em Jesus nós somos chamados a sermos reconciliados com o Senhor, e uma vez reconciliados com o Senhor, temos a capacidade de ouvir a sua voz, e por isso temos a capacidade, pelo Espírito Santo de Deus, de obedecer. E talvez a gente saia daqui depois de uma mensagem como essa, falando assim, nossa, é difícil obedecer a Deus lá no meu trabalho, é muito difícil obedecer ao Senhor lá no meu contexto de trabalho. É muito difícil mesmo. O Senhor nunca disse que seria assim, a porta seria larga, né? Ele falou que a porta era estreita, o caminho era estreito. Exige concessões no sentido de renúncia, de abandonar as que você entende que não faz mais parte disso. Isso é adoração. Uma igreja que adora é uma igreja que canta, que adora realmente assim com as mãos levantadas, louvando ao Senhor, mas também é uma igreja que ouve o Senhor. Essa é a oração que a gente também tem que fazer como comunidade. Senhor, nós estamos aqui cantando, mas o que o Senhor quer que a gente faça como igreja? Quem são as pessoas que o Senhor quer que a gente alcance? Quais são as ações práticas que a gente vai traduzir o nosso amor e a nossa adoração ao Senhor? Quero orar para que, em nome de Jesus, o Senhor corrija as rotas do nosso coração quando nós pensamos em adoração. Que a adoração seja como na experiência em que Jesus conversa com aquela mulher samaritana, dizendo, não está mais restrita a um lugar geográfico, não é mais no monte, não é mais no templo, mas Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que nós sejamos encontrados como verdadeiros adoradores, como uma igreja que adora, um povo que adora, a sua coletividade, mas também na audiência. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós queremos clamar por misericórdia, Senhor. Misericórdia pela sua igreja. Misericórdia de Arapongas. Misericórdia, Senhor, de todas as igrejas espalhadas ao redor do Brasil e do mundo que, no domingo como esse, se reúnem. Se reúnem para responder a esse convite de adorar o Senhor, de levantar as mãos, de cantar ao Senhor. Mas que também serão enviadas. Sairão dos templos, dos lugares em que estão reunidas, e precisarão viver a vida prática, sendo igreja, simplesmente igreja. Senhor, nós queremos viver a simplicidade da adoração. Uma adoração que não só é expressada com os nossos lábios, com as nossas mãos levantadas, mas uma adoração que se expressa na obediência, Senhor. Nós queremos obedecer ao Senhor. E eu sei que para cada um de nós aqui, o Senhor tem algo que o Senhor quer pedir a esses irmãos e irmãs. Que o Senhor quer
direcionar a vida desses irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite. Por isso, Senhor, nos dá sensibilidade para ouvir a sua voz. O que a sua voz está nos dizendo? E, Senhor, nós queremos dizer sim, Senhor. Eis-nos aqui. Usa-nos. Usa-nos para a tua glória, Senhor. Nós não queremos apenas fazer barulho na nossa adoração, mas nós queremos responder em obediência, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos participar da ceia nesse momento. Quero convidar aqui os presbíteros a estarem comigo para servir a ceia. Por favor. Podem chamar as crianças também, por gentileza, para que elas já estejam se dirigindo para o templo. Eu quero ler com a igreja um texto. Nós lemos ele pela manhã também na ministração da ceia. Quero apenas Lucas 14, verso 15 em diante, parábola da grande ceia. O texto diz assim: ao ouvir tais palavras, estavam à mesa com Jesus. Jesus estava num banquete ali na casa de um fariseu. E aí alguém ouviu as palavras de Jesus, que ele disse um pouquinho antes aqui sobre os lugares dessa ceia. Esse homem se levantou e disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. E Jesus respondeu o seguinte, com uma parábola: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. A palavra de Jesus também para nós nessa noite. O Senhor está nos dizendo: venham, porque tudo já está preparado. O Senhor, sacrifício na cruz, com a sua entrega sacrificial, com o seu sangue derramado, preparou para nós um grande banquete. E esse banquete representado aqui nessa mesa simples, com o pão e o suco de uva, é o banquete do sacrifício, é o banquete do amor, é o banquete do perdão que está preparado para todos nós. E a parábola continua. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: olha as desculpas que esses homens da parábola daram. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe, não vou poder participar desse banquete. O outro disse assim: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe, não vou poder participar desse banquete. O outro disse assim: eu casei e por isso eu não posso ir. Desculpa, eu não vou poder participar desse banquete. Se a gente fosse que cada uma dessas desculpas, a gente perceberia que são desculpas bem esfarrapadas para não participar do banquete do Senhor. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. O senhor, o dono da casa, irado, disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Depois de buscar aqueles que, mesmo tendo possibilidade de apresentar desculpas, porque esses sim tinham desculpas para apresentar: eu sou cego, eu sou coxo, eu sou aleijado. Eles não apresentaram desculpas, eles foram participar do banquete. E aí o servo fala: patrão, fiz tudo, trouxe essa galera, mas ainda há lugar. Ainda há espaço na mesa. Então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Irmãos, nós somos esses. Se a gente parar para pensar na grande narrativa bíblica, quem se sentia no direito de participar do banquete do reino de Deus eram especialmente aqueles que carregavam sangue de Abraão nas veias, né? Mas em Jesus foi rompendo essa lógica e foi ensinando que o reino de Deus é para todos. O reino de Deus é para os coxos, para os aleijados. E nós somos esses. Machucados, feridos, marginalizados. As nossas culpas, dificuldades, problemas, angústias. O Senhor está dizendo para nós: já está tudo preparado, ainda há lugar. Venha participar desse banquete. Amém? Então que você se sinta
amorosamente convidado a participar do grande banquete do reino de Deus. Não é o banquete da IPI de Arapongas, é o banquete do reino de Deus. Por isso que se você é de uma outra igreja irmã, você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você pode sim participar desse banquete. Esse banquete é o banquete do reino de Deus. E ele foi proporcionado a nós, e foi possibilitado a nós, porque Jesus assim possibilitou, assim abriu o caminho, assim rasgou o véu e também partiu o pão, né? E quando ele partiu o pão junto com seus discípulos, ele disse: "Esse é o meu corpo, que é dado por vós. Comam dele todas as vezes." E esse também, disse Jesus, é o cálice da nova aliança no meu sangue, ou seja, estou fazendo um novo pacto com vocês, estou comprando vocês com sangue. Então, bebam dele, e todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então nós fazemos isso porque nos sentimos convidados amorosamente à mesa e também porque nós cremos que esse é um grande anúncio da volta de Jesus. Nós celebramos isso com alegria no nosso coração porque fomos salvos. Eu quero convidar você a fazer o que o apóstolo Paulo também nos orienta a fazer, a examinar a si mesmo. Então, ore, curva sua cabeça, escute ao Senhor, peça ao Senhor: Senhor, mostra para mim qual é o pecado que eu preciso abandonar, pedir perdão. Examine-se a si mesmo em oração. Por Jesus, nós reconhecemos a nossa fragilidade. Reconhecemos que não éramos dignos de estarmos nessa mesa, Senhor. Como esses homens aleijados, coxos, foram convocados para esse grande banquete. Mesmo que se sentissem indignos, eles foram levados para lá, para esse banquete, em amor, em graça. Aqueles que foram convidados muitas vezes apresentam desculpas, mas, Senhor, nós queremos nos render à tua graça e sermos levados a esse banquete de amor, de esperança, esse banquete de perdão, Senhor. Por reconhecermos os nossos pecados nesse momento. Queremos nomeá-los. Na nossa individualidade, queremos reconhecer cada pecado, Senhor. Aqueles que temos consciência e queremos pedir ao Senhor: nos perdoa, Pai. Nos perdoa em nome de Jesus. Nós queremos orar também, consagrando esses elementos, que passam agora a ter um uso espiritual, representando o corpo de Jesus, o sangue de Jesus, que foi entregue por Senhor, que ao participarmos desse banquete como igreja, a graça possa penetrar em nosso coração, o perdão possa se materializar em nossas vidas, Pai, para que possamos sair daqui perdoados, esperançosos, em nome de Jesus. Amém. Amém.